Olá pessoas, estamos de volta aqui com o canal Conexão Humanas, desta vez para trabalhar justamente a ideia das correntes teológicas. Também, antes de mais nada, gostaria de primeiro definir aqueles que estão a nos estudar, a nos analisar, sobre a questão do tema teologia, por que teologia, né? De onde se origina este nome, por onde começou esta ideia teológica, por que teologia, por que do nome, e assim sucessivamente. Bem, etimologicamente, a palavra teologia, né, ela é uma junção de duas outras palavras. Primeiro, theo, né, que em grego significa Deus, e logia, que significa estudo, a análise, algo desta natureza. E a teologia, propriamente dita, ela não se apresenta com a prerrogativa de estudar Deus, né? Todos aqueles que passaram por um seminário teológico, por uma faculdade teológica ou uma coisa dessa natureza, eles sabem que aqueles que se disponibilizam, que se desprendem, se dispõem a estudar a teologia, eles não estão estudando Deus, né? Deus não é um objeto de análise científico, se assim pudéssemos falar, taxar. Mas a teologia é o estudo sobre o que se pode conhecer de Deus, né? O que Deus revelou na sua palavra, Bíblia Sagrada, como fonte histórica deste conhecimento, deste saber. Então, tudo que se pode saber de Deus, das suas obras, das causas que aparecem no decorrer dos séculos, estudamos no campo teológico. Então, longe dos teólogos, né, se houver algum teólogo que aparece com a prerrogativa de analisar Deus, aparece com uma prerrogativa muito particular na história, tá? Todo o nosso conhecimento desenvolvido a partir dos estudos teológicos, eles têm a única e exclusiva ideia de dizer às pessoas e mostrar às pessoas que podemos conhecer boa parte daquilo que Deus se deu a conhecer através do campo e dos estudos teológicos. Então, nos anais da história, amigos, muitas correntes teológicas puderam ser desenvolvidas, apareceram como fruto de reflexões teológicas, mas sempre tendo a Bíblia como ponto de partida para esses estudos. E outras correntes teológicas mais recentes, né, correntes teológicas contemporâneas mais recentes, elas não têm tanta essa preocupação em partir da Escritura como ponto de partida, certo? Então, a partir de agora, deste momento, eu estarei desenvolvendo com vocês algumas correntes teológicas, e essas correntes teológicas elas estarão abrindo os olhos de vocês para esse universo acadêmico teológico, desde já ressaltando mais uma vez que aqueles que estudam teologia, eles não têm a prerrogativa de apresentar-se como cientistas, não têm a prerrogativa de apresentar-se como estudiosos de Deus, Deus como um objeto de análise em quadrinho ou um objeto de análise em quadrado, tá? Mas simplesmente emitir às pessoas a consciência de que se pode, através do conhecimento teológico, saber alguma coisa sobre os trabalhos e a obra de Deus. Existe para aqueles que são estudantes e amantes da teologia a ideia da ortodoxia teológica. A ortodoxia teológica, ela compreende todas as primeiras e principais doutrinas defendidas pela Igreja ao longo dos séculos. O primeiro século da Igreja, conhecido como cristianismo primitivo, defendeu algumas teologias extremamente conhecidas, divulgadas, difundidas ao longo da Igreja, muitas vezes abandonada, muitas vezes reacendida, reavivada, reaproximada, abandonada de novo, e assim sucessivamente. Porém, a teologia ortodoxa, né, ou a ortodoxia teológica, ela compreende doutrinas bastante antigas da Igreja, defendidas pela Igreja,
E espera-se daqueles que estudam teologia conhecê-las, defendê-las e assim sucessivamente. Aqueles teólogos que apareceram ao longo da história, que conheciam a ortodoxia da teologia e atacaram a ortodoxia da teologia, eles foram conhecidos durante a história da igreja como hereges, como um movimento um pouco mais moderno, neo-ortodoxos, eram aqueles que queriam trazer, talvez, uma nova ortodoxia à igreja, uma nova maneira de se interpretar a teologia clássica, a teologia ortodoxa da igreja. Então você que é amante da teologia precisa familiarizar-se com esses termos, né? O que é uma teologia ortodoxa? Né? O que é uma teologia que apresenta-se, que organiza-se ortodoxalmente? Né? O que é uma teologia neo-ortodoxa? Né? Aquela teologia que apresenta-se trazendo talvez uma visão nova do que a igreja sempre viu. Então esses termos ortodoxo, neo-ortodoxo também fazem parte, tá, do campo teológico. Nós não iremos aprofundar isto aqui, mas você pode aprofundar isso a partir desse entendimento que eu lhe dei agora.